Antes de te dar o bom dia, Diniz, eu quero falar aí, mandar um abraço muito especial, né? Muita gente está nos ouvindo, por saber que você estaria aqui hoje. Já me mandaram mensagens, quero ouvir José Diniz. E ele está aqui. José Diniz, bom dia. Bom dia, meu querido Alexandre, bom dia a você que nos ouve, que alegria imensa, Alexandre, estar aqui com você, posso falar de coração. É uma honra, um grande privilégio, porque a gente que nasceu no rádio, a gente que gosta do rádio, isso aqui não tem nada melhor. É uma cachaça? Pra gente relaxar, é uma desabafar, cachaça. chorar, desabafar. Isso aqui é demais, eu acho que a melhor terapia para nós é o rádio. O Diniz está depressivo, o Alexandre está depressivo. Dê um microfone para a gente que já sai a depressão. O rádio é algo maravilhoso, o rádio é algo mágico. Eu sou apaixonado pelo rádio desde criança. Eu sou muito caipira, né? Sou sertanejo, nasci em Faxinal e morei em Toledo. Aí você nasceu em Faxinal? Faxinal. Aí você fala de Toledo. Foi em Toledo que eu aprendi a saber o que era o rádio. Meu pai tinha aquele rádio sempre grandão, né? Botava um pau em cima de casa, lá lado a lado, esticava um arame, né, que fazia antena, né? E ali você pegava ondas curtas e aquele chiado, ondas médias. Isso, exatamente, sintonizava ali e tal, né? E eu queria abrir o rádio, porque eu queria conhecer o radialista. E aí minha avó, não, mas o radialista não fica dentro do rádio. Veja como as crianças de antigamente eram inocentes, né? Olha a inocência, né? Você vê que e hoje, né, uma criança já nasce sabendo tudo, né? E eu achava que o radialista estava dentro da caixinha do rádio ali. Eu queria abrir para conhecer. Queria desmontar o rádio. E lá tinha um famoso radialista, Zé Pipoca. Eu era fã do Zé Pipoca. Foi o primeiro radialista que eu vi, que marcou na minha vida. Nunca mais soube dele, porque a gente veio de Toledo em 73, né? Mas eu era fã do Zé Pipoca. E mais ainda, eu ficava pensando, poxa vida, esses cantores aí são bons, né? Porque eles não tossem, não engasgam, né? Eu achava que o cantor cantava ao vivo no rádio. Esse é José Diniz. Dizia o Zé Bétio, lembra do Zé Bétio? Zé Bétio, ele falava bem assim. Oi, gente, é esse? Do Oi, gente. E ele falava o seguinte, falando para a capital e chiando para o interior. Porque o rádio AM, ele chegava chiando no interior. E a gente ouvia assim mesmo. E a gente ouvia. É o que tinha, né, Alexandre? Era o que tinha. E o povo era maravilhado com essas apresentações, né? E o rádio, né? Eu sou do tempo, né? Você começou em rádio com quantos anos? Você é do tempo. Você é mais novo do que eu. Você tem quantos anos? Estou com 60 anos. Não, você não tem 60 anos. Não, 70 não, 60. Você tem 60 anos? 60 anos. Você tem 60? Eu sei que não parece que mais, né? Diniz, parece bem mais. Depois o Diniz vai deixar aqui, para quem está vendo as imagens do Diniz, na TV Paraná Oficial. Depois a gente vai ver, até eu vou ligar a luz aqui para verem melhor. Senão não me vê. Para verem melhor. Não, tava dando para ver. Mas para ver, para clarear. Para aparecer o dedo. Melhor o Diniz. Diniz, você começou no rádio com quantos anos? Piá do céu, eu comecei no rádio fazendo uns biquinhos ali em 85, mas 86, aí o Neivo Beraldin, dois políticos que eu amo de paixão. Ex-secretário do Trabalho. Isso, eu só amo dois políticos. Eu ajudei muita gente, mas só dois políticos me ajudaram. O Neivo Beraldin me abriu a porta para o rádio. E o Fábio Camargo me ressuscitou e me ajudou. Só esses dois. O Fábio te ressuscitou. O resto é resto. Para mim só existe Neivo Beraldin, Fábio Camargo. Tanto que eu não chamo o Fábio de Fábio. Eu chamo o Fábio de Fabinho. O Neivo é vivo ainda. O Neivo é um amor de pessoa. O Neivo é vivo ainda. E aí o Neivo, olha como era burro. Ou inocente, eu não sei. Eu era auxiliar de marceneiro, lá perto de casa, no sítio cercado. Eu ia a pé para a marcenaria, que não tinha bicicleta, pobrinho. Bicicleta não era tão... Hoje é barato, aquele tempo era difícil. Isso em 86. Eu ia de bicicleta, ia a pé, porque eu não tinha bicicleta. E eu almoçava, e muito bem, lá com o meu patrão, a família da Lamaria, auxiliar de marceneiro, ganhava um salário mínimo. Mas para ir a pé, tal, ganhar almoço, então tá bom, né? Imagina, né? Tá ótimo. Perfeito, ótimo. Perfeito. E ainda ajudava em casa, dava 50% do salário em casa pro pai e pra mãe. Mas, enfim, aí o Neivo me liga.
já me conhecia, quando um dia eu fui no gabinete dele, ele gostou de mim, que eu fui lá, e ele, o que você quer? Não, eu vim te conhecer. Aí, 20 anos depois, ele me disse que ele gostou de mim por causa disso, que eu não fui lá pedir, eu fui lá para conhecer ele. Ele gostou de mim por causa disso, que tu não vai pedir, né? Não vim pedir, eu vim te conhecer, eu gosto de você, vim te conhecer. Aí o Ney me chamou, Diniz, seguinte, eu imitava ele, Diniz, seguinte, você vem trabalhar comigo aqui? Você está trabalhando? Não, Ney, eu trabalho, mas não tem problema. O que você ganha aí, eu te pago aqui, eu cubro o salário. Quanto você ganha aí? Muito humilde, eu falei, é verdade, ganho salário mínimo. Só que tem que falar o seguinte, Ney, eu ganho salário mínimo, mas eu não gasto ônibus nem almoço, então, com certeza o Ney ia pagar meu ônibus e meu almoço. E eu, não, fui para o salário mínimo. E fui trabalhar na Rui Barbosa com o Fábio Camargo, com o Carlos Simões. Carlos Simões. E aí eu gastava ônibus, e aí eu Era a casa do povo. Tá? E eu não tinha como almoçar, ficava o dia inteiro sem almoçar. E daí... As pessoas pensam que trabalhar no rádio com política é fácil, né? É fácil. Mas daí eu descobri que não precisava ir para a Câmara à tarde. Que eu ia para a rádio de manhã, você descobriu? Fazia a fichinha de emprego ali, né? Ganhava o salário mínimo e passava para o Carlos Simões, sentar no lado do Ratinho, o Ratinho chegava, tinha da lata para o Ratinho, o Rato Pai, né? Que hoje nem me conhece mais. Mas tá que bom, batia a lata. Deus abençoe ele, né? Ingratidão todo mundo tem, ingratidão todo mundo tem. O João Simões, esse, que é o irmão mais velho. Esse cara é fera. Esse é fera. Esse o é Carlos meu Simões amigo. não, nem o Íris, mas o João sim. O João sim. O João ex-presidente. Se perguntar do Íris e do Carlos que eu falo isso, eu falo porque que eu estou dizendo deles, né? Eu sou muito sincero, sou transparente. E aí, eu fazia a ficha ali. Maravilha. Eu ia para a Câmara à tarde. Eu achava que tinha ir para a Câmara à tarde, mas não precisava ir para a Câmara à tarde. Aí melhorou. Aí não fui mais para a Câmara, eu voltava e almoçava em casa. E aí, com o tempo, economizava uma grana. O Carlos, porque não tinha nem almoçava, não tinha para almoçar, nem almoçava mesmo. Aí o Carlos Simões, não tinha esse restaurante de R$1 que tem hoje, né? 3, não sei. Se tivesse, era uma maravilha, né? Aí mudou muito a vida. Daí o Carlos gostou de mim, vou te pagar mais um salário para você trabalhar tarde aqui, na cabine da Esperança. Pô, 2 salários, hein? Ainda pagava o almoço? Eu já estava boneco, né? Ganhando 2 salários por mês, mais o almoço, estava bem. Aí veio a campanha, daí saí, fui trabalhar com o Neivo, depois o Neivo perdeu, daí voltei com o Carlos, com o Carlos, daí já... Enfim, fiquei até 91 com o Carlos Simões. Mas só que o seguinte, eu era muito burro, por quê? Eu trabalhava com muito amor e carinho, e eu fui fazer as folgas do Carlos Simões, confundo, do Carlos Simões, em 88, ele foi candidato a vereador, que elegeu ali Luiz Carlos Martins, JP. Oi, gente querida da minha Takayama, Rato Pai. E de caso Takayama. Todo mundo eleito em 88. O João Derosso, o pai, saía e deixava o cargo para o filho. O Claudio, o Caio, que agora é candidato a deputado federal. Ele é candidato? A deputado federal. O Caio é candidato? O Caio, pelo meu partido, PSDB. O Caio é candidato? O Caio volta em 28 no céu. vereador. Escreva, estou te falando aí. Você que é cientista político sabe disso. Vai votar como não se elege federal, pode não se eleger. Mas se não se eleger, vem para vereador daqui 2 anos. Mas e os pepinos que o Caio já passou, né? Já passou. Passou. No Brasil tudo passa. Mas eu gosto dele. Ele sempre foi boçal comigo, né? Certo. Ele era muito boçal, ele é poderoso, né? Então, foi o vereador mais poderoso da história de Curitiba. Da história. Caio, eu acho que só perdeu pro Horácio Rodrigues. Você foi muito boçal comigo. Ele sabe disso. Mas, enfim. Mas ele tem o valor dele. E aí eu fiz as focas do Carlos Simões, né? Rapaz do céu. Mas você virou grande. O povo gostou do Negrinho, né? E eu senti que o Carlos Simões, quando voltou eleito vereador, que não deu nenhum cargo para mim na Câmara Municipal, mas colocou a família, que tempo podia pôr, né? Sim. Colocou sobrinho, enfim. A irmã. Isso. Daí, quando ele voltou, eu senti ele diferente no ar. Ele disse assim, olha, pessoal, falar bonito, até papagaio fala, papo até galinha tem, eu quero ver fazer. Era indireta para mim. E quando eu li os empregos, ele falou assim, vamos agora com a lista de emprego. Diniz, é com você, Diniz. Aí eu vi o Diniz. Aí daí voltou diferente aí. Vamos agora, a lista de empregos, Esperança no ar. Já não citava mais meu nome. Começou a me cortar. Imagina, quem era eu? Negrinho. 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, semi-analfabeto, meu. Semi-analfabeto, andando de ônibus. Pegando um madrugueiro para chegar na cabine da Esperança. Abria as 2 cabines, varrer, passar álcool na mesa, passar óleo cinza no microfone para não enferrujar, pegava os jornais da banquinha do Oeste, era tudo arrumadinho pro cara, e o cara me cortando, meu. Carlos Simões me cortando, meu. Porra, meu burro, não me toquei. Aí veio trabalhar com o tal do João Leme. O João Leme morreu.
E eu fiquei chateado. Eu não pude ir no enterro do João Leme para cuspir na cara. Aquele foi um tremendo filho de uma mãe ruim. Pensa num cara que me prejudicou. O João Leme era poderoso, meu. Poderoso, e eu um coitadinho. Esse cara. é o quadro Lavanderia. Lavanderia, e eu um coitadinho. Lavando meu. roupa não, suja. Mas não, mas não é, a roupa suja é deles, né? Eles eram Sim. sujos, né? Sim. Você veja que o Carlos Simões, o poder que ele tinha. Sim, gigantesco. Pô, o cara morava num apartamentão, eu não tinha nem onde morar. Morava com a minha mãe, com meu pai, casinha da Coab. Isso o Carlos era casado com a Vânia. Com a Vânia Albuquerque que é Simões. a mãe da Isa e do Felipe. Do Felipe, aliás, o Felipe é um piá maravilhoso. Sim. Diz que é muito humilde, não conheço. Muito humilde, eu eu não conheço vi ele bem. mais depois de grande, eu vi Eu ele quando era conheço, criancinha. eu conheço muito bem o conversei Felipe. com a irmã dele, muito querida. Já o Matheus já é grandão, né? O Matheus já é poderoso já. Um dia eu fui falar com ele político, ele deu uma aula para ele. Falei, beleza, cara, você tá eleito, ó, tchau, irmão, fica aí, cai fora. Matheus teve aqui Esse é professor de Deus. Não foi eleito porque acho que o povo não viu, porque o cara é o cara, né? Sabe muito mesmo da vida. Por isso que fez aqueles votinhos lá que fez. Mas enfim. E aí, não, mas é verdade. Eu gosto do Diniz mas porque ele é que nem eu. Verdade. Ele é que nem eu. É verdade. Ele não perde tempo. Não, de falar a verdade. É. E aí, meu querido, o Carlos Simões começou a me boicotar, irmão. Mas que é isso? E aí... Isso ainda ele era... Vereador. Ajudei o cara para deputado, aí trouxe o Íris, lá depois de vereador, trouxe o Íris, fez o Íris, sabia nem falar. Não? Maior recordista de votos da Câmara Municipal da história. 27 mil votos. Pois é, mas tem que ver a estrutura que tinha, né? Sim. Com a estrutura que ele tinha, eu fazia 50. Mas nem Rafael Greca fez. Rafael Greca fez a votação. Mas não tinha estrutura. O Rafael Greca foi eleito vereador em 82. Sim. E deputado estadual em 86. Sim. E reeleito em 90, 92 prefeito. Sim. Mas não tinha estrutura que tinha o Carlos Simões. O Carlos Simões morria, a turma de Curitiba e região metropolitana tinha ônibus. Sim. Nós tinha até 3 circos para fazer campanha, meu irmão. Na campanha do Carlos Simões de 90, nós tínhamos gols novos da Localiza para fazer campanha. Até o trio Parada Dura veio no show do Carlos Simões. Com essa grana, o Carlos Simões dava dentadura feito água. Passeio de crianças. Ele só não foi eleito prefeito de Curitiba porque ele vendeu a sua candidatura. Pois é, me falaram isso. E sacanearam o João Simões, que é um cara honesto, sério e honrado. Não diz que o Carlos não seja honesto. Estou dizendo que o João, para mim, foi muito correto, o João Simões. Não o João Leme. O João Leme é o que o diabo tenha. Né? E esse bandido me atrapalhou, me prejudicou, canalha, morreu tarde, não fez falta para mim, me prejudicou. Sabe? Pagou muito caro, tá? Porque assim, o cara pode ser poderoso que for, mas Deus é mais poderoso. E ele tocou num cara... o João Leme tocou num cara que ganhava 2 salários mínimos, meu. Que andava de ônibus. O cara que aprendeu a ler com 10 anos de idade, meu. O cara que não tinha nem faculdade. A minha primeira faculdade veio quando fui trabalhar com o Ricardo Chabe, que morreu rico também, mas nunca me ajudou. Quem me ajudou mesmo, Neivo Beraldin e Fábio Camargo. Esses dois eu falo de peito aberto, de cabeça erguida, com a boca cheia. Esses me ajudaram. Hoje quem dá sequência ao trabalho do pai é a Carol Chabe, que hoje comanda a Rádio Mais. Não tem mais Rádio Mais. Tem, eu tive com ela na convenção do MDB. Mas agora não tinha alugado a rádio? Não, falaram que ela tinha vendido a rádio, falaram que ela tinha alugado. Eu conversei com ela, com a própria. Ela estará aqui, fora essa sexta, na outra ela estará aqui. E ela disse que... A Rádio Mais é primeiro lugar no Ibope, né? Sim. Não, tô brincando com você. Sim, eu tô ironizando, né? Sim. Não é o primeiro lugar no Ibope. Lógico que não. Nem tá longe. Eu achei que nem tinha. Tá longe. Porque a Carol Chabe, Carol, se estiver ouvindo, ouça aí, Carol, ouça aí, Carol. O Ricardo Chabe um dia me convidou para ir trabalhar na Rádio Mais. Eu quero dizer o seguinte, que José Diniz é um dos homens mais polêmicos do meio da comunicação. E não tem papo na língua. Não, deixa eu te contar. Eu trabalhando no Tribunal de Contas, o Ricardo Chabe me chama para trabalhar na Rádio Mais. São José dos Pinhais. Essa rádio que foi do Ratinho. Isso, eu estudava Direito ainda. Eu me formei em 2014, passei no exame da ordem em 2014, antes de me formar ainda, passei no exame da ordem. E me chamou o Ricardo Chabe. Venha trabalhar comigo. E eu estava quase indo, rapaz. Mas ainda bem que Deus usou a Carol. Por quê? A Carol falou bem assim, pai, o Diniz está ultrapassado. Ela falou isso. Falei, então eu não vou para a rádio. Por isso que eu falei para você, então a rádio deve estar hoje
Tá muito forte. Mas deve estar entre as primeiras rádios do Brasil. Eu nem sabia que É tinha as rádio top mais. 5 nacional. As top 5 nacional. Não, você veja a arrogância da Carol Chabe. Mas a arrogância dela foi que me fez continuar onde eu continuei até 2023. Saí para advogar. Hoje eu sou especialista tribunal do júri. Hoje eu sou um cara que sou contratado para fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça. E o mais interessante, só para fazer sustentação oral. Não preciso nem pegar no processo. Só para ir lá e falar durante 10 minutos, o que eu resumo em 6 minutos, para conseguir reverter um voto de um desembargador. Deus me está usando. E isso que a Carol falou que eu estava ultrapassado. Se a Carol não fala isso, eu estaria hoje ultrapassado. Porque daí eu ia uma rádio mais, talvez não estaria estudando o que eu estudo hoje. Hoje eu trabalho por conta própria e posso estudar a manhã inteira, às vezes de noite. Estou solteiro mesmo, então não tenho horário para estudar. E estou aí. Mas por que eu falo isso, Alexandre? Porque eu fui sempre subjugado, sempre humilhado. Carol Chabe disse que eu estou ultrapassado, que eu estava ultrapassado. Mas foi o que te levou para frente. O que me levantou. Tinha um diretor de uma rádio, de uma TV, que eu não vou dizer o nome da TV, porque tinha um diretor que o cara me pegou no chão e me levantou. Chama-se Nerinho Malucelli. Lá da época do Amado. É. Aí, quando o Nerinho saiu, entrou um diretor que me ferrou. Mas me ajudou também. Se você não fizer jornalismo, vou te mandar embora. Nerinho era da Rede Bandeirantes, Canal 2. O Nerinho me ajudou muito. Aí esse diretor que só Trabalhei me perseguia... com ele na época que eu estava na Rádio Cidade. Sério? Pois na Rádio Cidade. Gosto do Nerinho. E aí, deixa eu contar, e o diretor não gostava de mim. Mas não gostava de mim, eu sofri, rapaz. Aí o Ricardo Chapo saiu para deputado, ficou no Grito da Cidade, eu, Fabrício Bindi. Fabrício Bindi era jornalista, tal, branco, tal, bereri, beroró, ponto eletrônico, você sabe o que é isso. O diretor do programa passava todas as perguntas para o Fabrício Bindi e não para mim. Eu tinha que me virar sozinho. E eu fui com ele porque sempre boicotado. Boicotado, porque ele às vezes faltava, ele travava, daí eu entrava. Oh, é isso aí e tal. E aí o diretor falava ali, às vezes dava uma bronca em mim para poder me desconcentrar. O João Beltrão, que era o diretor do programa, João Beltrão está em São Paulo, é outro cara que me ferrou demais da vida, né, João Beltrão? Já falei isso para ele. Não me lembro. Claro que você não se lembra. Quem bate esquece, quem apanha não. Aí quem me ajudou muito lá, sabe quem foi? Valdir Cruz. Nossa. Valdir falou, Diniz, vem cá, cara. Tá vivo ainda? Tá vivo. Vem cá. Eu vou te ajudar. Você não vai mais chegar no programa, porque eu era assim, eu chegava lá, ia para maquiagem, entrava para o ar e ia lendo ali as laudas. Eu não estudava antes as laudas. Deus me deu essa graça que você tem de improvisar. Eu também não estudo. Agora você vai começar a estudar as laudas comigo. Ó, você pergunta isso, isso e isso. Você vai para essa linha aqui. O Dinizinho, ó, pum! Mas era boicotado. Os caras tiveram que me engolir. Não era fácil. E assim vai, e, rapaz, se eu te contar a minha história, você chora. O que João Leme me prejudicou, o que João Beltrão, o próprio Carlos Simões, cara, que eu ajudei pra caramba, o cara me boicotava. Aí me chamavam de garotinho de ouro, proibiu que me chamassem de garotinho de ouro na rádio, porque eles achavam que eu queria ser vereador. Eu nem pensava nisso. Minha ideia era ajudar o Carlos, como sempre ajudei. Entendeu? Me boicotavam. Carlos Simões, o amigo do povo, que me ferrou o tempo todo. E eu não sabia. O cara me ferrava, eu não sabia. Eu era muito burro. Ou inocente, talvez, né? Eu não via maldade nas pessoas. Carlos Simões, que morreu há 4 anos atrás. Morreu acidentado, sim, né? De frente com uma ambulância, caminhão. Pois é, você vê só. Entrando num posto. A ambulância bateu nele e jogou ele no caminhão, né? É. Depois, fora do ar, eu vou te contar uma analogia. Voltando de Mandirituba. Depois, fora do ar, eu vou te contar a analogia que eu fiz da ambulância com o caminhão. Tem uma analogia aí que eu acho que é espiritual. Não vou dizer aqui, porque daí vão dizer, pô, o cara virou pai de santo. Virou pai de santo, né? Ou virou pastor, né? Então, mas tem uma analogia. Eu sou religioso, sabe? Eu sou evangélico, né? Sim. Até na minha igreja não sou muito bem visto, porque a cambada aí enche no púlpito lá de político. Olha, vamos eleger o político tal, que a igreja precisa desse político. Vai mentir nos quintos dos infernos. Quem morreu na cruz, Alexandre? Foi Jesus. Sim. Se nós precisássemos de político, teria morrido na cruz um político. E aí você vê pastor aí, ó, os FII, rapaz, tudo um carguinho no governo.
Você percebeu, então? Quando você vê lá o pastorzão lá, fala, olha, veja bem, nós temos que votar um fulano de tal, porque esse homem vai ajudar a igreja, porque querem fechar a igreja. Querem fechar a igreja? Quem falou que quer fechar a igreja? Onde que falaram isso? Tem que votar no fulano de tal. Aí vota, tá lá no Diário Oficial, o filho do cara tendo um bom cara. Eu conheço um pastorzão aí que tem o filho e a filha no governo. Eu conheço alguns. Eu conheço alguns. Aí os caras falam, mas nós temos que ter político lá para segurar a igreja. Irmão, vai chegar um tempo que vão proibir pregar o evangelho. Mas aí pode chamar o Alexandre, chamar o Zé Diniz, chamar quem quiser, que ninguém vai resolver. Está na Bíblia, é bíblico, vai se cumprir, não adianta. Sim. Vai chegar o tempo. Só que eu estou preocupado porque hoje as pessoas estão odiando os evangélicos, não porque a gente fala de Cristo. Estão odiando os evangélicos porque os evangélicos hoje estão muito políticos e criando barreiras e xingando e julgando. Esse é o problema. O problema do evangélico hoje não é falar de Jesus, é falar de político. Porque antigamente, claro, eu sou polêmico, as pessoas vão me xingar. Quando eu sair candidato a deputado agora, eu acho que eu vou fazer uma votação boa, porque o que estão me batendo, me xingando, antes não me xingava, acho que eu preciso no pé de alguém. Porque é o seguinte, a Bíblia não diz que, tem um trecho na Bíblia que diz, olha, Jesus fala lá, separa alguns, não dá nem para dizer direita e esquerda, já está politizando, mas está na Bíblia lá. Separou de um lado, não vou nem dizer qual lado que é para não criar polêmica. Separou de um lado e disse, vinde um foi para o norte, outro foi para o sul. Isso, melhorou. Um foi para o norte, outro foi para o sul. Não pode falar nordeste, vão bater na gente também. Cara, não pode falar nada hoje, né? Não. Aí as pessoas hoje xingam os irmãos do Nordeste, xingam o irmão não sei da... Gente, cadê Deus no coração? Agora diz que tem um negócio, tudo tem que ser politicamente correto. Pois é, eu amo os irmãos do Nordeste, eu sou do Sul, mas eu amo os irmãos do Nordeste. Tive já na região do Nordeste, lindo demais. Gente, vamos amar todo mundo, nós é tudo igual, rapaz. Até os argentinos que são chatos, nós temos que amar. Não, mas é verdade. A Bíblia diz que galardão eu tenho de amar você, Alexandre, que é meu amigo? Nenhum. Eu tenho que amar aquele que é meu inimigo. E às vezes eu peco, eu fico brabo, né? Eu erro, mas eu não sou perfeito. Mas você fica brabo só de vez em quando? Só de vez em quando. Só de vez em quando. Só de vez em quando, mas já passa também. Quem não conhece o José Diniz, sabe que ele fica brabo só de vez em quando. Só de vez em quando. E aí você parou de um lado assim, ó, vinde a mim, benditos de meu pai, tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, tive nu, me vestiste, tive preso, me visitaste, tive doente, foste me ver, barará, barará, se tive frio, me deste roupa, me vestiu, mas quando que eu fiz isso, Senhor? Quando você fez para um Zé Diniz, para um Alexandre, para o meu filho, humildezinho, você fizesse a mim. Aí para o outro do outro lado lá, e você apartar de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, tive nu, não me vestiste, tive preso, fosse me ver, tive doente, fosse me visitar, barará, barará. Mas quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. E aí você está numa polêmica grave hoje. Meu Deus do céu. Hoje nós temos morador de rua. E às vezes as pessoas ficam só ouvindo. A culpa é dessas igrejas, aquele padre não sei das quantas, fica dando comida para essa gente, deixar esses caras morrer, daí melhora. Daí eu fico pensando, cara, não, aí eu fico pensando, gente, morador de rua nós temos que resolver. Mas daí será que nós temos que deixar morrer de fome mesmo? Não, tá lá porque quer, tudo é vagabundo. Será que tá porque é vagabundo? Será que não teve uma desilusão? Será que não está na hora do governo federal? Não é nem governo estadual. Não é na hora do Congresso, um deputado federal fazer uma lei, mudar a lei, porque pela lei você não pode tirar o morador de rua, só com a anuência dele. Mas mudar a lei, não. A partir de agora, tem que tirar o morador de rua, sim. Você não quer sair, você vai na marra, meu irmão. Vai para onde? Vai para um sítio onde você vai ter que trabalhar, ter acompanhamento psicológico, tomar banho, fazer tarefa. Você é bom no quê? Sou bom nisso. Vai trabalhar nessa área. Eu não sou bom em nada, então vai limpar chão, vai limpar parede, inventa alguma coisa, bota o cara para trabalhar, tira da rua na marra. Mas enquanto não tirar da marra, dá de comer pro cara, depois tira o cara da rua. Então os caras fazem vídeo, mirador de rua, tem que enxugar, tal. Não, a gente não quer paliativo, a gente quer uma solução definitiva. E isso aí é a atribuição de quem? De um deputado federal. Porque diz a lei seguinte, quando você comete um crime para evitar um crime, então você não cometeu crime. Por exemplo, nós estamos no rio, nós estamos no mar, nós dois lá, Alexandre. E de repente só tem uma tábua ali para não morrer afogado. Eu mato você para ficar com a tábua, eu não cometi um crime. Aliás, eu cometi um crime, mas eu não posso ser punido, porque eu matei você em detrimento da minha vida. Você está entendendo? Então, se tem lá na rua um monte de morador de rua e eu tiro eles na marra, então eu não cometi um crime, porque eles na rua podem ser ameaça? Podem ser ameaça. Então vamos tirar na marra.
Mas se não pode andar mais, faça lei. Mas não, os caras querem o paliativo e não querem a solução definitiva. Mas aí, volto, estou dizendo, hoje não tem mais amor, quase ninguém tem mais amor pelo outro, não. José Diniz, polêmico, fala, como dizia Carlos Simões, não é só o galo que tem papo. Essa, pô, o cara batia em mim todo dia, eu nem sabia que era em mim, viu? Era muito inocente, viu? José Diniz, e nessa sua caminhada, lutando, batalhando, você se tornou um grande profissional do jornalismo e hoje um grande advogado. E sempre polêmico, né? As pessoas nas redes sociais que te acompanham sabem o quanto você é polêmico. Eu apanho. Você bate, não, você apanha, mas você bate. Eu sigo você nas redes sociais e sei o quanto você bate. E às vezes a gente bate em quem deve ser batido. E não como forma de tentar depreciar a imagem de ninguém, mas sim mostrar a verdade àqueles que às vezes não conseguem enxergar a verdade. Mas você, em 2026, não sei o que aconteceu com você, você resolveu colocar o seu nome à disposição do eleitor paranaense como candidato a deputado estadual. O que te levou, você que trabalhou com tantos parlamentares, você que trabalhou com Neivo Beraldin, com Fábio Camargo, com Carlos Simões e outros nomes da política paranaense, o que te faz querer entrar na política? Olha só, eu já começo com polêmica. Primeiro, que é difícil ser eleito. Porque a campanha começou oficialmente dia 16. Domingo. Teve um vereador de Curitiba que foi da RPC e foi para uma televisão. Não teve audiência lá, foi mandado embora. Esse sujeito foi candidato a vereador, gastou mais de R$500 mil na campanha. Isso declarado, mais de R$500 mil. Foi eleito vereador. O primeiro projeto dele na Câmara foi apoiar o Eduardo Pimentel para aumentar o IPTU. E quando alguém humilde indagou ele por causa do aumento, ele fez uma mandraquice lá, explicando o que não se explica. Se pega eu arrebento ele, porque eu sou muito mais preparado do que ele. Sou formado em Direito, especialista em Direito Administrativo. Na prática, porque trabalhei muito tempo com isso. Mentiu. E ainda quis ofender o eleitor. O sujeito fez mais de 20 mil votos. E agora é candidato a deputado estadual. Ele fez uma carreata. Candidato do governador, né? Fez uma carreata no dia 16, que eu vou te contar. Só o que ele gastou naquela carreata, aquele número de carros lá, sabe? Mas carro para gente com camiseta, bandeira para tudo quanto é lado. Quem disse que eu teria condição de ter uma carreata daquela em toda a minha campanha? Diz que ele é candidato do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Alexandre Cury. Pois é, então, depois pega a prestação de conta desse cara e veja a minha. A minha prestação de contas, se der 30 mil, eu estou no céu. Se der, porque até agora não veio um centavo. Diz que virá para mim R$20 mil. R$20 mil para minha campanha. 20 mil tá bom, dá para você viajar 10 vezes para o interior. Pois é. Para fazer uma campanha para deputado. Pois é. Então já não. Pensa bem, R$20 mil. Se vier os 20 mil. O cara já gastou mais de R$500 mil para vereador. Aí um cara desse, que primeiro ato foi votar para aumentar o IPTU e ainda brigar com quem reclamou, dizendo que tinha que aumentar, porque senão ia quebrar a prefeitura, porque não sei o que tem, beriri. Aquela conversa fiada. Chama o cara para o debate onde ele quiser. O debate com ele não acabou de confirmar aqui uma entrevista aqui na rádio, no meu programa, dia 28. Então, vou estar aqui então. Acabou nesse momento aqui que a gente está conversando. Vou estar aqui então, para ouvi-lo aqui. Então, um cara desse, com todo esse dinheiro, se desse R$500 mil para o senhor deputado estadual, meu irmão, pelo amor de Deus, o cara teve para vereador, só vê a prestação de contas lá no TRE. O que eu falo está no TRE, não é da minha cabeça, não. Tá, tudo bem. Agora que o senhor é deputado estadual. Eu tenho profissão. Eu não fui demitido. Eu tenho profissão. Eu sou advogado. E ganho bem como advogado, graças a Deus. Eu ganho bem para viver.
Não dá para andar de Ferrari, nem dirijo mais. Ou só ando de aplicativo, não dirijo mais. Mas dá para viver. Então, eu, se for deputado estadual, vou propor, e aí vai dar uma guerra, que todos os deputados estaduais abram mão do salário. Abram mão do salário. Mas isso é inconstitucional. Mas aí a gente faz um acordo moral. Cada um adota uma... Mas daí vai viver como? Mas já vive do salário da profissão. Mas e tem uns que não tem mais profissão. Mas então não posso ser deputado, meu irmão. Mas tem Político cara, pode mas ser, tem uns aí que eu não vou falar o nome, mas aí que tem lascou. como profissão 9 mandatos, né, de deputado, né? Pois é, Alexandre. E agora ele está saindo para colocar o filho. Pois é, Alexandre, mas aí política virou profissão, então. Mas, lógico. Aí eu abraço o Cotolengo, que eu amo o Cotolengo, o Alexandre é deputado, abraça uma das APAI, pronto. É inconstitucional? É, mas um acordo moral, cada um dá seu salário lá. Mas vai ver. E a estrutura? Já tem estrutura de gabinete. Você já vai ter carro para andar da Assembleia, vai ter gasolina da Assembleia, vai ter toda a tua equipe ali, vai ter dinheiro para divulgação, tudo ali. Mas não vai aumentar a mão no jarro? Pois é. Você veja que situação a nossa, né? Eu abro mão do meu salário, mas daí eu só pegar um pouquinho mais ali no jarro. Abre esse precedente, com certeza, está certíssimo. Mas aí é que o povo tem que saber quem vota. Por quê? Mas o povo é burro. Pois é, mas o povo tem que se despertar. Alexandre, se eu chegar aqui, te der um presente, 10 mil reais, você acha que eu vou dar do meu bolso? Eu vou aceitar. Pois é, mas será que vai aceitar. ser do meu bolso esse dinheiro? Lógico que não. Pois é, então é que tá o negócio também, né? O povo também, pelo amor de Deus, né? Porque a conta ela não fecha, né, Diniz? Se uma mulher, um cara falou, cara, eu vou votar em você, mas você consegue uma passagem para mim, para ir para Arapongas? Falei, querido, vai lá na Câmara Municipal. Lá tem os candidatos. Na Assembleia, né? Eles são obrigados a... Lá dá. Pô, mas como é que vai ser eleito se você não ajuda o povo? Não, ajudar o povo, se eu for eleito, é fiscalizar. É trabalhar pelo povo geral, não para benefício individual. É porque muita gente não sabe, Diniz, qual que é a verdadeira função do parlamentar. Do parlamentar. Então, por exemplo, muitas pessoas confundem, né, que o vereador ele é responsável por fazer aquele pão com linguiça no final de semana, que o vereador é responsável por colocar aquela lombada na frente da sua casa, trocar aquela lâmpada do poste. Que é da Copel, então não é do município, é do Estado, né? A Copel estadual, não é municipal. A Copel parece que meio que venderam, né? Agora parece que foi vendido. O Requião teve aqui e falou bastante sobre isso aí. E fala que o cara é o melhor governador do mundo, né? Vendendo a Copel, privatizando parte da Sanepar. Mas o povo também tem que acordar, né? Mas o povo não acorda, eu vou te dizer por quê, Diniz. Porque hoje eu tenho um show gratuito na praia. E é o cara que trouxe. Não lembra a Roma antiga? Lembra. Coliseu de Roma, né? Sim. Eu acho que o imperador... Quem que teve aqui que usou essa fala da Roma antiga, querendo comparar o nosso governo estadual com Roma antiga. Mas é verdade. Sim. Lembra que o imperador, poxa vida, o pessoal está reclamando dos impostos, eu quero aumentar os impostos. E um cara, tem a solução, imperador. Qual é? Vamos dar pão e circo para o povo e tu aumenta, ninguém vai reclamar. Dito e feito. Por isso que lançaram em Curitiba um candidato chamado Linguiça do Circo. Os palhaços já tem, né? Hoje no Paraná nós somos em mais de 8 milhões de palhaços, né? O circo e a linguiça já tem, os palhaços já tem, os trouxas já tem. Meu Deus, mas é verdade, né? É verdade. Linguiça do circo, bem lembrado, bem lembrado. Olha, você tem uma sacada, eu vou te contar, viu? Você tem uma sacada que é sensacional. Agora você veja só, né, Diniz? O povo, ele exige muito, mas se contenta com pouco. Exatamente. Esse é o povo. Exige muito, mas se contenta com pouco. Essa é a realidade, né? Eu vejo nos eventos que eu apresento, né? Antigamente, você ia num evento político, os caras serviam churrasco, pão com linguiça, filé, barril de chopp e tal. Aí eu não vou falar dos eventos que eu vou, daí você vê umas caixas de pizza cheias de salgadinho dentro, bolinha de queijo, coxinha e quibe. E o povo fica satisfeito. Satisfeito. E você acaba, né, comprando
a ideia, né, do político por causa do salgadinho. Por causa daquele Dolly quente. Sim, exatamente. Porque o Dolly, aquele refrigerante sem gelo. Sem gelo. Se fosse Cine, eu gosto de Cine, né? Nossa, eu gosto de Cine. Da próxima vez aquela que vermelha, eu vou te levar, framboesa. A próxima vez que eu te levar, eu vou te convidar para um evento, eu Cine. vou falar assim, ó, tem que ter Cine vermelha, framboesa. Eu gosto, hein? A Cine eu gosto. A Cine framboesa é uma delícia, hein? É. Aquele a gente tomava no domingo, quando tinha dinheiro. Era a empresa paranaense. Paranaense, né? Empresa curitibana, Hugo Cine. Agora, Diniz, é verdade. Mudaram as campanhas políticas. Demais da conta. Né? Demais da conta. Em 2012 foram as últimas, né, na campanha. Eu tô te ouvindo aqui, pode pegar um cafezinho? Pega dois. No final é o seguinte. Em 2012, as eleições elas eram feitas da seguinte forma. Elas terminaram, né? Porque em 2002, elas eram feitas. Você podia fazer boné, adesivo, camiseta, chaveiro, lixa de unha, podia dar brinde, você dava o boné, a camiseta, o cara ficava feliz com o boné e com a camiseta, o cara ficava feliz com a lixa de unha, o cara ficava feliz com o boné, com o chaveiro, com o abridor de garrafa. Enfim, você comprava, às vezes, aquele voto, né, a confiança daquele eleitor dando um presente para ele. E as coisas foram mudando. As pessoas declaravam os seus candidatos através do muro de suas casas, que elas cediam para que os candidatos pintassem. Pintava muro, exato, dava uma briga, né? Daí as placas, podia outdoor, né? Outdoor, nunca se vendia tanto outdoor como naquele período eleitoral. Outdoor, bem lembrado, hein? As campanhas demoravam 6 meses. Nossa, Eram era campanhas de cansativo, 6 hein? meses. Era cansativo, hein, Alexandre? Movimentava uma economia local. Era cansativo, também, mas movimentava a economia, empregava com temporários pessoas que estavam desempregadas, aquecia o comércio local da venda de camisetas, adesivos, bonés, né? chaveiro, batom. Muitos candidatos tinham batom. Então, era um certo aquecimento. Rapaz, no comércio, na economia. Que lembrança tua, hein? Você tem uma visão econômica também. E daí as eleições foram mudando. Né? Daí já não podia mais o muro, daí podia o cavalete, daí o cavalete inundaram as ruas da capital. Aí veio outra lei que aquilo era uma poluição visual gigantesca, os cavaletes. Aí os cavaletes foram proibidos. Lembra os cavaletes? Lembro. As equipes iam 6 horas da manhã montar os cavaletes e às 11 horas da noite não podia mais ter nenhum cavalete na rua. Daí passava uma equipe tirando todos os cavaletes. Engraçado, né? A noite que incomodava menos, ter que tirar, né? Interessante isso, né? E o pessoal, Caramba, pegava aquela plaquinha em cruz, né? Era uma madeira reta e a plaquinha. E pregava aquela plaquinha no gramado da Visconde de Guarapuava. O gramado da Visconde de Guarapuava, você passava pela Visconde de Guarapuava, era cheio de plaquinha. Nossa senhora, uma colocada naquelas gramas. Era uma poluição visual, hein? Naquelas gramas. E o interessante que o povo paranaense, né, votava não no melhor, né? Nós tivemos alguns ícones, né, da política paranaense, a política de Curitiba. Esses dias eu lembrei do professor Galdino. Ele e a sua bicicleta e cantando aquela caixa de som. Professor Galdino! Aquele cara fez sucesso. Mas se perder era meio, sei lá, meio pneu. Né? Mas era sério. Mas mas fez uma política. Ele bonita, mostrou, né, a campanha dele, né? Ele mostrou que não precisava de chaveiro, de lixa de unha, de batom, não só precisava de camiseta. Jaleco, né? E a caixa de somzinho dele. E ele saía correndo atrás da bicicleta. E alguém pedalava para ele. Ele saía correndo. Ele saía dando atrás da tchau. bicicleta? Dando tchau para as pessoas. Então, assim, são marcos políticos que nós tivemos aqui no Paraná que nos faz, pelo menos, nos divertir com a política. Né? Como nós tínhamos o Jacaré, aquele da bicicleta, o Jacaré. Sumiu, né? Você que faleceu já? Faleceu, o Jacaré faleceu. Então, assim, nós tivemos algum. Que nem o Oil Man, né? Oil Man, rapaz. Ele era inteligente, aquele cara, era professor. Professor, né? Como o Galdino. Caraca, Só que você pode ver, os dois professores, os dois eram loucos. Então, assim,
O Galdino e o Yoyoman, né? Pois é, mas será que eles eram loucos ou nós que somos loucos, eles eram certos? Ou nós que não soubemos interpretar, né? Então, assim, Diniz, e essa política ela foi mudando. Até quando nós chegamos, né, nas eleições de 2018. Mas até chegarmos às eleições de 2018, nós tivemos uma política diferente, né? Uma política onde grupos políticos, né, dominaram. É o caso do atual presidente em seu terceiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele faz o seu primeiro mandato de 2002 a 2006. Talvez para muitos tenha sido um divisor de águas no Brasil, na parte econômica. Muitas pessoas conseguiram comprar seu imóvel, conseguiram comprar sua casa, seu carro, transformar. Foi dado muito crédito para o povo, né? E muitos souberam usar esse crédito para ganhar dinheiro, muitos souberam usar esse crédito para se endividar. Vem o seu segundo mandato em 2006 a 2010. Ele não tendo mais como se reeleger, ele lança a sua sucessora. A Dilma. A sua sucessora, que seu primeiro mandato foi lixo. E faz a sucessora, hein? E no segundo. Então, reelege o posto, quer dizer, reelege a Dilma. E ela no segundo turno, ela acaba sofrendo seu impeachment. Mas numa jogada gigantesca com o vice de Dilma, Michel Temer, que também depois foi preso. Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo não, ali foi tudo jogo, né? Ali foi tudo jogo. Michel Temer tinha que assumir pelo menos 2 anos a presidência. Esse era o combinado. Tinha combinado entre eles. Entendi. Tanto que a Dilma sai e ela não perde os direitos políticos dela. Quem é impeachmentado e não perde os direitos políticos? Você como advogado? Né? Sim, com o Collor de Mello, né? Você tá na lei, né? Tá na lei. Fizeram aí o Lewandowski fez uma cirurgia Frankenstein e ela não perdeu os direitos políticos. É verdade. Sim, porque foi feito todo um acordo. Que acordão, hein, Alexandre? Acordaço. Aí nisso, somos nós, né, que acreditamos, né? Daí nisso lança, bobo somos nós. Daí lançam uma eleição em 2018, aonde Dilma, fragilizada, que era o principal nome do PT. Luiz Inácio Lula da Silva tinha acabado de ser preso. Está preso. Porque Sérgio Moro. Porque Lula mandou prender o Lula. O Sérgio Moro, juiz da deve ser a área federal de Curitiba, mandou prender o Aí ele vai, daí o Lula vai preso. E mesmo preso, ele dá trabalho lançando uma múmia Fernando Haddad. Aí, mas mesmo assim, ele deu trabalho. Se esse homem está solto... deu segundo turno, né? Deu segundo turno. E foi por pouco. Foi por 1,5 ponto, 2 pontos. Caramba, leitura tua foi ótima. Se o cara tá solto, hein? Se o cara tá solto, a encrenca tá feita. Aí ele ia pro 15º mandato. Daí o que acontece? Caraca, ele pega e ali é criado a polarização direita-esquerda. Que isso é uma desgraça, porque até eu, Alexandre, quando entrei na política... Não, era ideologia. A gente votava naquilo que a gente acreditava. A gente defendia aquilo que a gente acreditava. A gente acreditava que o político ele era feito para trabalhar pelo povo. Esse era o nosso sentimento. Esse era o nosso sentimento. De votar no político. Né? E ali, na polarização, onde o povo é ridicularizado, né, por ser quem é, o povo começa a votar não num político de propostas, e sim num político que ofende o próximo. Não vamos falar quem é o adversário. Aí, desconstruir a pessoa. Aí vem a facada. A facada da mudança. A facada. A facada ali... Eu não vou fazer. Eu já falei que aquela facada foi armado. Mas eu não vou falar. Mas eu não vou falar nada disso, senão o povo. Senão eu perco mais 30 mil seguidores. Assim, o Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara muito carismático, hein? Se o Bolsonaro soubesse manter esse carisma eu conheci. O cara, ele tem se ele chegar aqui agora, você gosta dele. Ele é muito carismático. Eu conheço ele, pessoalmente, antes de ele ser presidente. Ele era deputado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você, candidato a deputado, José Diniz. São 9h08. Estamos aqui entrevistando José Diniz, candidato a deputado estadual. A Polícia Federal não está na porta. Não, né? E também José Diniz, jornalista, advogado,
polêmico, ele um grande parceiro e amigo nosso. Mas, Diniz, eu vou te dizer o seguinte, o Bolsonaro foi o pior candidato, era o pior candidato daquele pleito. 29 anos deputado, nunca teve um projeto aprovado. O único que foi aprovado, ele era coautor. O único. Você fala com propriedade, se você tem uma empresa, né? se você tem uma empresa, você vai olhar o currículo. Com certeza. O problema do povo é que o povo não vota pelo currículo e pela experiência. Pois é. O povo vota pela fama. Pois é, se você pegar aí o meu currículo hoje, ó... O teu currículo é melhor que o do Bolsonaro. Pois é. O teu currículo. Teu currículo é melhor. Você é jornalista, advogado. Pós-graduação na Federal, pós-graduação de processual penal, direito penal, especialista em direito administrativo. Então, trabalho o teu currículo é melhor que o do presidente. Mas o povo não vê isso. É melhor que o do presidente da República. Mas o povo não vê isso. O povo não vê isso. Então, o que acontece? E daí, o que acontece? Vem aí. O teu currículo também é melhor. O meu currículo é melhor. USP, né? Sim. USP Então, tá louco, né? elegem o Bolsonaro. O Bolsonaro. Só que esqueceram o seguinte: elege Bolsonaro e mais 5 filhos, né, que eram os co-presidentes. Né? Tinha o presidente. Que atrapalharam demais. Atrapalharam Eduardo, demais. aquele Flávio, aquele Carlos, meu Deus do céu. Só que daí o que acontece? Aí o que sujou um pouco toda essa vitória foi que Sérgio Moro estava ao lado de Jair Messias Bolsonaro. E isso, para muitos, surgiu como que ele prendeu o Lula e foi trabalhar com o Bolsonaro. Pois é. Isso hoje o Sérgio Moro está colhendo, né? Podia estar muito melhor hoje nas pesquisas, né? Agora, se imagine, José Diniz, se Sérgio Moro se elege Lula presidente, como é que vai ser a relação governo federal com o governo estadual? Pois é. Aí como é que o homem que prendeu o outro vai chegar lá e falar assim: presidente, eu preciso de uma verba lá para o estado do Paraná. Presidente, o Alexandre falou mal de mim na Paraná Oficial, mas não é verdade, eu preciso de uma verba para o Paraná, e eu sei que o Alexandre veio aqui e reclamou, mas ele não... porque a conja dele, né, que falou para ele, porque o Sérgio Moro é uma tragédia no português, né? É uma tragédia, né? Não sabe nem conjugar, né? Pelo amor de Deus. Se bem que isso não resolve nada, mas você tem que saber conjugar, né? Mas você veja só que coisa interessante. Pois né? Nós temos um presidente, nós temos um presidente que foi preso por ele, né? Isso prejudica a gente? Você acha que não? Eu acho que sim. Então, perfeitamente. E outra coisa. Caraca. Você faz uma leitura. E outra doida coisa, aí. Bolsonaro. Leitura doida, tu, hein, Alexandre? Mas Bolsonaro, você veja só, hoje ele está preso, né? O filho de Jair, Flavito, com seu irmão Dudu Home Office. 1 ano, né? Um ano à distância. Um ano à distância é bom. Eu não sei, cara, eu tenho umas dificuldades na minha vida. Eu queria estar tanto exilado nos Estados Unidos, com dinheirão no bolso, indo na Disney. Eu não consigo isso. Os caras acham dinheiro na casa do pessoal aí, ou na minha casa ninguém acha nem um centavo. Cara. Mas você sabe o seguinte, eu escutei uma história aí, que o negócio é o seguinte, é você lançar a campanha do Pix. Você começa a receber Pix na tua conta, sem você nem saber. Você tem que até cancelar a tua chave Pix para não receber mais Pix. Pois então tem que fazer, porque a minha situação é pecuária, né? Porque, enfim, mas aqui eu vou aquilo que falar para você, Alexandre. Agora, a direita e a esquerda. Olhar o currículo. Você falou uma coisa aqui, olha, achei fenomenal. Aprendi hoje com você algo que eu não tinha percebido ainda. Você foi cirúrgico, aprendi várias coisas aqui. A questão do Bolsonaro, a questão do Sérgio com o Lula, caso os dois sejam eleitos. Como é que vai fazer? Como é que vai ser, hein? Vai ser o seguinte. Presidente, eu preciso liberar aí uma emenda lá pro Paraná. Meu Deus do céu. O Lula vai pegar e falar assim, companheiro, em 2017 eu precisava que você me libertasse. Entrei com vários pedidos e você não atendeu nenhum deles. Você quer que eu atenda seu pedido de primeira? Caramba. Você quer que eu atenda seu pedido de primeira?
Nossa Senhora. Eu peguei e falei que eu ia provar que eu era inocente. Só que hoje tem o seguinte, as posições mudaram. Você estava acima, eu estava abaixo. Hoje eu estou acima e você está abaixo. A roda, né? Roda. Roda, 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 Jequiti, roda a vida. Oi, mamá. Mas este é o programa... Este é o programa Rola Entrando. É assim. Rola Entrando. Tô fora desse programa. Esse programa eu não quero não. Este programa é o seguinte: é o presidente da esquerda contra o governador da direita. Oi! Não. Esse Silvio Santos aí não tá muito santo não, hein? Tá muito capetinho aí. E daí o que acontece, Diniz? Esse Alexandre não é fraco, hein? E a política mudou. Né? Lasqueira, hein? Hoje ela está digitalizada. Pois é. E essa digitalização, ela mostra, né? Hoje você vê que os políticos que mais chances têm são aqueles políticos que se especializaram em redes sociais. E eu sou analógico. Eu sou analógico. Então, isso que é esse ponto que eu ia chegar. Você pega, por exemplo, que nem eu falei, há 2 anos atrás eu fui entrevistar o Beto Richa, ex-governador do estado do Paraná, para mim o melhor governador do estado do Paraná. Eu gosto do Beto. Para mim o melhor prefeito que Curitiba já teve. Foi injustiçado. Fernanda Richa foi a melhor presidente que a FAS já teve. A única primeira-dama que trabalhou chama-se Fernanda Richa. Aliás, eu sou apaixonado pela Fernanda. O Beto que me desculpe, mas entre o Beto e a Fernanda, eu prefiro a Fernanda. E a Fernanda também que fez a Provopar pela primeira vez da história. E vou dizer mais, hein? A dona Fernanda é riquíssima, hein? Riquíssima. Uma das mais ricas do Paraná. Do Paraná, do Bamerindos, dos Vieira. Sim. E ela é uma humildade incrível, imbatível. Embi, 4. É. Tá. E sabia que ela não queria que o Beto fosse deputado? Sim, sei. Não queria. Sim. Ela falou para mim, o Beto falou para mim, mas infelizmente o que acontece? Tanto que ela começou a aceitar o Beto voltar a falar em política em dezembro de 2024. Ela não queria. Quando em dezembro de 2024 os processos começaram a cair. Mas agora, o que fizeram? Gente, eu sou advogado, prenderam Dona Fernanda Richa, não tinha nem inquérito policial. Não. É a mesma coisa, eu vou lá... E era pro Joel Malucelli junto pro saco, hein? Ele viajou, ficou nos Estados Unidos, ficou na Itália, né? Ficou na Itália. Daí passou. Agora, o Joel Malucelli até deve fazer justiça aqui, viu? Eu acabei... Mas ele não foi político no caso de como deputado. Mas foi um baita patrão que eu tive, Joel Malucelli. Um dia o Amado Osman, quando eu me casei, isso lá em 94, em 95 cheguei da lua de mel, o Amado bem assim. Porque eu falei, doutor Joel, eu vi o senhor lá no seu hotel Vila Real, e eu vi o senhor chegando em Mercedes lá, não quis nem cumprimentar, mas não incomodar. Grande colecionador de Mercedes. Ô, Diniz, que tem a Mercedes, era o top, depois caiu, né? Por causa da... Criaram a Mercedes classe A, daí o rico não quis ver o pobre com Mercedes também, migraram tudo para Audi. Daí você, mas por que não foi lá comigo, Diniz? Ia deixar você dar uma volta de Mercedes, já casava de novo. A humildade dele. Deu Amado. Não, ele estava de BMW, estava de BMW lá. Brasília é meu velho. Daí, o que é BMW? Deu Amado. Brasília é meu velho. Deu fique sabendo, quando eu casei, não tinha nenhuma Brasília. Ô, glória! Cara, doutor João Malucelli, esse cara, eu sou fã dele. Eu também sou fã do Joel. Diniz, e daí nós tivemos uma política aí agora, né, com essa polarização desde 2018. Que chata polarização, né? O político virou digital influencer. O político, não tinha pensado nisso, hein? O político virou digital Como influencer. Como é que você viu isso, hein? Isso eu vi da seguinte forma. Caraca, né? você E todos eles estão concentrados, no Partido Novo. Você pega o caso de Deltan Dallagnol, milhões de seguidores. Riquíssimo. Você pega Guilherme Kilter. Da Igreja Batista. Da igreja... olha só, esse Guilherme Kilter é inútil. Não, é meu amigo. Ele é inútil. Ele queria tirar a face do centro, queria tirar o restaurante popular do centro. Porque dizer que é popular...
acaba prejudicando, que é frequentado por traficantes, por viciados. Ele queria tirar o restaurante popular do centro, inútil. O inútil tira do centro, leva para o bairro. Quer dizer, então, quer dizer que no centro não pode ter lá. Aí põe no bairro. Aí eu perguntei, vai colocar na Igreja Batista do vô dele? Ah, não, lá não, vai colocar no Osternac, no José Diniz mora. É o inútil. Não tem que matar o doente, tem que matar a doença. O Kilter é um inútil. E você que é pobre, que vota nele, está errado. Você está errado, porque ele é riquíssimo, da Igreja Batista. Pergunta se ele atende pobre lá. Ele mesmo, estou dizendo a igreja, estou dizendo ele. Não a igreja, estou dizendo ele. Por que ele não pega, então, o restaurante popular e não põe na Igreja Batista? Quer mandar para os bairros? Porque bairros são uma hora pobre. Eu sou pobre, eu sou do bairro. Tem meu salário? Tem, do meu suor de advogado. Dá para viver sim. Mas rico não precisa de deputado e nem vereador. Quem é pobre e vota no Kilter está errado. O Kilter é um vereador inútil. Ele faz vídeo, não lê a Bíblia. Se lê, não seguiu a Bíblia. Faz vídeo para acabar com os mendigos na porrada lá. Tira daqui e joga para lá. Não. Quando eu falo na porrada, não é que ele vai bater. Estou dizendo que é metafórico, né? O cara falou isso, não. É metafórico. Quer tirar um mendigo e jogar onde o mendigo? Só fazer vídeo não resolve. Não. Tem que criar mecanismo para tirar o mendigo da rua, para dar trabalho e dignidade, para que o mendigo não incomode eu, nem você, e nem o próprio Kilter. Mas sim, o Kilter é inútil, vereador inútil. Diniz, daí nós temos aí nessa digitalização da política, de grandes digitais influencers, tiktokers e pessoal das redes sociais. Da Costa, perdeu o Piá, Tatiana Guzella, Tito Barrichello. Mas eu gosto da Tatiana, sabia? Eu gosto da Tati. E assim, estava falando com ela ontem. Aquela polêmica dela ali foi um negócio, sabe? Eu acho que ela tá apanhando além do que merece, sabia? Verdade. Sim. Verdade. Olha que eu sou negro, hein? Negro e pobre, da periferia. Mas eu acho que eles estão batendo demais na Tatiana, sabia? Vai virar heroína desse jeito, tanto que tá apanhando. Verdade. Sim. Vira vítima. Né? Se ia fazer 40 mil votos, vai fazer 80 agora. Aí verdade. Nós temos Guilherme Kilter. E se você for ver todos eles, né? Agora a gente não está falando de utilidade, agora a gente está falando sobre a digitalização. Então o que acontece? Se somar 10 desses caras, dá 10 milhões de seguidores. 10 milhões de seguidores. É muita coisa. É maior que a população de um estado do Paraná. É maior que a população do estado do Paraná. O Bruno Seco, que foi caçado injustamente, né? Eu acho que foi injusto ali. Sim, foi injusto. Daí você pega o presidente do partido erra e o cara que foi eleito pelo povo paga o pato. Daí você pega Cristina Grêmio. Essa eu não gosto. Felipe Barros. Não. Estou falando sobre a quantidade de seguidores. Aí você pega um Beto Richa. Olha só, de todos esses nomes que eu falei, veja o histórico político. Exatamente. Eles não têm histórico político. Eles têm histórico do TikTok, de influência, rede social. E um Beto Richa, o cara foi eleito 2 vezes prefeito. Foi eleito uma das vezes foi o mais... Foi eleito uma vez vice-prefeito, né? Sim. 2 vezes prefeito. Foi vice-prefeito de Castaniguchi. Foi deputado estadual. Em 2000. Foi deputado estadual, deputado federal. Foi 2 vezes eleito prefeito, 2 vezes eleito governador. Então você vê, só não foi eleito senador. Porque meteram Enfim, aquilo ali foi uma injustiça. Sim. Enfim. E seria governador no lugar agora. Agora seria governador. Então, assim, são situações que a gente não tem como entender o eleitor. A gente não tem como entender o eleitor. Não tem como entender. Porque o que acontece? É a mesma coisa eu, Diniz. Nós somos, no meio da comunicação, eu comecei na década de 90, no início da década de 90, são 35 anos de comunicação. Eu comecei em 86, eu sou mais velho que você. É lógico, só que você tem 60 anos. Se eu tivesse 60 anos hoje, meu Deus do céu. Então, assim, e o que eu vejo, Diniz, é que nós do rádio, nós perdemos espaço, né? E se nós falarmos sobre... Perdemos mesmo, hein? Perdemos, por quê? Por causa dessas salas de podcast. Que aí o poder aquisitivo, ele compra um horário e as pessoas se acham comunicadores, jornalistas. O celular, ele filma, você está na rua
e você filma. E é digital, né? É digital. Não precisa nem de luz, né? Então, se você... Antigamente a gente como repórter de emissora, a gente ia fazer cobertura em porta de delegacia. Tinha que digitar. Aeroporto, tinha que digitar. Era difícil digitar. Hoje a galera pega, só aponta o celular e para editar? E fala o que quer. Não tem edição. Não tem. Tudo fácil. Sim, então não tem aquela edição. Não. E outra coisa, antes o jornalismo era feito... Não, calma, antes o jornalismo era feito a máquina de escrever. Que essa piazada nem sabe o que é a máquina de escrever. Eu usei máquina de escrever, sabia? Eu usei. Eu também usei. Eu usei máquina de escrever. Aí você pega e vai também pegar e tirar fotografia com máquina de rolo. Tinha que de filme, tinha que revelar a foto. Você nem sabia se ficou boa a foto, né? o gravador de áudio era fita cassete. Depois virou aquela mini cassete. Você tinha que, não podia embolar a fita, né? Tinha que rodar na caneta. Isso. Tinha que deixar no ponto. Caraca, tudo isso, hein? Aí você está gravando com o cara ali, estava acabando a fita já. Sim. E você tinha que virar a fita, porque ela gravava dos dois lados, lembra? Ela gravava dos dois lados. Então, assim, tá acabando a fita aqui, dá para você acelerar, acabando a fita. E esse era o nosso jornalismo. É que nem os fotógrafos, eu entrevistei aqui alguns fotógrafos, como o Caran, que é um grande amigo meu, que é um grande fotógrafo. Monstro, né? E falei assim, Caran, e agora com o tal do celular? O que aconteceu com os fotógrafos? E outra coisa, Diniz, que eu vou dizer... 3 câmeras aqui, não sei. Veja, se fosse antigamente, tinha que ter umas luzes, tudo queimando a gente aqui na cara, 3 caras tudo operando ali. Então, o que acontece, Diniz? E hoje, a gente sofre aí, a gente passa por toda essa mudança, né? Eu posso falar o seguinte, eu sou do tempo que era telefone fixo, depois a gente tinha bip, depois celular. Não, depois veio o bip com letrinha, lembra? Sim. Já melhorou, né? Depois que vinha mensagem. Né? Vinha mensagem. Daí. Depois o celular analógico, depois o celular digital. O celular não tinha câmera, PT 550, PT 650 da Motorola. E daí depois a gente vai evoluindo, né? Era máquina de escrever, virou computador. Vem a era, antigamente não existia videogame, o videogame começou a vir de 85 para cá, com o Atari, com o Odyssey e tal. Então, assim, e hoje... já fez sucesso. E hoje a gente está num mundo 100% praticamente digital. Só que foi muito rápido a evolução. Você sabia que eu não uso mais papel no escritório? Eu sou do tempo do papel ainda. Não, eu também sou. Eu amo o papel. Não sou, mas hoje os processos é tudo... Tudo eletrônico. Você assina tudo? Sim. Agora você doideira. Você veja só, né, Diniz? E nós passamos por tudo isso, por uma evolução. De um lado, foi bom. E do outro lado é ruim. Que a digitalização também está fazendo pessoas perderem seus empregos. Pessoas antigas, né? Sim. Que eram acostumadas com modo analógico e pessoas que não seguiram o mundo digital. Eu tenho um amigo meu, ele é advogado, mas o cara é advogado mesmo. O cara é advogado desde 76. No escritório, o cara fala, Diniz, aquele livro tal, pega a página tal, tem aqui o que você precisa. O cara é advogado raiz. Ele não consegue escrever no computador. Ele escreve na máquina, passa para o filho dele, que passa para o computador e não sabe protocolar um processo. Por quê? Ele não conseguiu acompanhar essa evolução da era digital. Hoje eu faço 2 audiências, uma no interior, uma em Curitiba, tudo dentro de casa. Antigamente, eu teria que contratar um advogado lá do interior para fazer audiência ou viajar para lá e perder a audiência de Curitiba. Então, o mundo também está muito mais rápido. E isso tudo, às vezes, nos preocupa também, Alexandre. Será que o ser humano está preparado para essa digitalização, esse mundo digital, onde a gente perde muitas vezes o contato físico? Olha, e tem um filme do... Morreu a Glória Menezes. Arnold Schwarzenegger. Morreu a Glória Pois Menezes. Morreu ontem, né? Morreu anteontem a Laura e a Glória ontem, no final da tarde. Então, tem um vídeo do Sylvester Stallone, que ele e a Sandra Bullock, no futuro, né? Ele foi congelado, aí acordou no futuro, eles foram fazer amor usando um negócio, um óculos, né?
E não tinha contato físico mais. E ele falou, não, mas no meu tempo não era assim. Nossa, que coisa nojenta, é contato físico, que é isso? Será que a gente não vai chegar a esse ponto de tudo virtual, até a própria relação afetiva? Porque nós estamos hoje vivendo em meio a toda essa evolução. Mas com tudo isso, nós também, Alexandre, estamos perdendo o que é mais importante, que é o contato físico. Diniz, e você lança aí seu nome a deputado estadual. Depois de tanta batalha, tanta luta, você coloca o seu nome à disposição do eleitor paranaense. Nós sabemos que está difícil você legislar, você trabalhar, né, no Paraná. Porque hoje o que importa para o político, né, o que o povo acha é o dinheiro e não a qualidade de vida. E assim nós temos visto nessas últimas gestões municipais, estaduais, a gente tem visto que parece que os políticos estão trabalhando em benefício próprio, não em benefício do povo. E como nós já falamos que muitos políticos têm os seus cargos como profissão. E tem políticos dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, não é um, não é dois, políticos que têm mais de 5 mandatos. Começamos pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em seu 6º mandato. Nós temos o caso do ex-prefeito de Guaratuba, Nelson Justus, que lança seu filho, ele que cumpre seu 9º mandato. Ele foi eleito em 1990 deputado estadual. Você vê? Então, 9 mandatos. Imagina. Nós temos também E lança o filho agora. Ademar Traiano, com 9 mandatos. Né? É muita coisa. Então, se você for ver, nós temos aí políticos que não evoluíram. Políticos que estão preocupados, né, porque eu converso com todos eles, estão preocupados que eles não têm rede social. E eles estão preocupados porque os outros, os novos, têm rede social. Os novos tomaram conta. Qual que é a chance? Você fez uma leitura dinâmica. Qual que é a chance hoje de um Ademar Traiano, os seus quase 70 anos, contra um Guilherme Kilter? Guilherme Kilter, o Ademar pode até se reeleger, sim, mas o Kilter vai disparar, vai Kilter, sobrar voto. O Kilter tem 1.200.000 seguidores. O Kilter, e o Ademar Traiano tem 40 mil. Então, só para você ver, eu estou tentando, né, fazer uma comparação, lógico. O Ademar Traiano tem 50 anos a mais que o Kilter. Mas só que o Kilter está na modernidade. Ele está na digitalização. E o Traiano está analógico ainda. Você pega o caso de Deltan Dallagnol, com 4 milhões de seguidores, daí você pega o Deltan Dallagnol, que ontem saiu a elegibilidade dele, ele ganhou. Mas eu acho que ainda caso no TSE, viu? Tá, mas se ele conseguir colocar o nome na urna... Meu Deus do céu. Depois, uma vaga é dele, né? Uma vaga é dele e daí a outra vai ser ali, PT contra todo mundo. Eu acho que aí fica uma briga ali, Alexandre Cury com a Gleisi, né? Cristina. A segunda vaga. Cristina, Alexandre. Mas a Cristina é vice-governadora. Gleisi, não, candidato ao Senado. Ela é candidata ao Senado. Perdão. Nossa, confundi tudo. Perdão. Cristina, Alexandre, Deltan, Gleisi e Felipe Barros. Pois é, agora sim. São 5 para uma vaga. Uma vaga é do Deltan. Se o Deltan, se confirmarem, o Deltan ganha com o pé nas costas. Não, confirmou ontem à noite. Eu vi, mas foi terrestre. Só que eu digo isso em relação ao TSE, que eu tenho medo que possam barrar lá em cima. Não, acho que lá em cima não barram. Sabe por que não vão barrar? Até, inclusive, na verdade, o TRE aqui não disse isso. O Ministério Público Estadual deu parecer favorável pela elegibilidade dele, o que, com certeza, o TRE vai confirmar. E o TRE confirma, e o TSE confirma, e Deltan é candidato. Então, sobra uma vaga, então. Vamos lá. 5. 5 para 1. Alexandre Cury. Mas aí eu acho que dessas 5, quem Hoffmann leva a vantagem é a Gleisi. É a Gleisi com os 30% do PT. Porque a Cristina é direita, isso? O Felipe é direita, né? Agora você veja só. O Cury é meio centrão ali, né? Meio centro, né? Meio centro. Você pega o Cury ali.
Vamos supor que o Cury faça 20%. Certo. 20%. É muito, mas vamos lá. Não, mas vamos falar aqui. Porque Vamos ele falar. tem lá os 240 prefeitos, vamos tá, falar que ele faça 20%. Não é muito, não, tá certo. 20% é 1 milhão e 500 votos. Não, 1 milhão e 500 não, votos. a conta tá certa. Aí você pega a Cristina Grêmio. Cristina lá com os seus 15%. 15%. 15%. Tá. 15%. Aí você pega Gleisi Hoffmann, 25%. 25% que é do PT. Gleisi, 25%. O PT é 25%. 25%. É o PT. Aí você pega, O nós temos Felipe. aí, pegamos Felipe mais 15%. Porque daí vai a Cristina vai quebrar um pouco ele, né? Vai tomar um pouco do voto dele, Vai. né? Vai quebrar. E outra coisa, né? Ela vai quebrar Divide, um pouco né? de voto dele, tá? E outra coisa, ele tentou tirar o Álvaro Dias da parada, que pensou assim, o Álvaro vai resolver o problema. O que ele devia ter feito? O que eu sou? Eu tinha falado assim, governador, mesmo poder que o Rafael, nós temos com a Cristina. Vamos colocar a Cristina de vice do Sandro. Ou tira o Sandro, põe a Cristina de candidata cabeça. e põe o Rafael de vice. Entendi. Porque daí ele eliminaria a Cristina dessa corrida. E daí, para tentar conquistar os votos da Cristina, Entendi. para coisa. Daí A Cristina vai. A Cristina vai ser o fiel da balança, hein? vai ser o fiel da balança. O Felipe Barros, ele teve até sexta-feira para resolver se ele ia ser candidato à reeleição ou ele ia ser candidato ao Senado. Pois é, mas o Felipe agora dançou nessa brincadeira. Agora dançou. Confirmando. Vai ficar desempregado. Vai ser secretário do Moro. Vai ser secretário do Moro. Se o Deltan Se o Moro for eleito. Se o Deltan não tivesse na jogada, o Felipe era o Senado. E merecidamente, né? Sim. Pelo trabalho dele, porque ele é da direita, nunca saiu dessa linha, sempre defendeu o mas você Bolsonaro veja, e tal. mas você veja só o seguinte: nós temos Cury, Cristina, Gleisi, Felipe e nós temos. O Rosinha não conta. O Rosinha Não, nós temos mais um Rosinha. aqui, eram 5. Cury, Cristina, Gleisi e Felipe. O Deltan não era aqui. Acho que não tem não, mais. não tem. De nome forte, não. Cury e Cristina pelo PSD. Uhum. Felipe e o Deltan pela coligação do Novo. Do lá. novo lá. Deltan. Complicou, O Deltan faz 30%. O Deltan faz 30%. 30%. Faz, né? Faz. Com pé nas costas. Sem trabalhar, né? Aí nós Com pé nas temos, costas, nós temos o seguinte, né? Nós temos então o Deltan e o Felipe pela coligação do Sérgio Moro, a Cristina e o Cury pela coligação do Sandro Alex e a Gleisi pelo PT. A Gleisi ganhou a Então eleição. nós temos Ganhou 5. no sentido de ganhar mesmo, era um presente para ela. Hein? Então Era nós um temos presente pra 5 ela. para 2. 5 para 2 vagas. Mas nós temos de um outro lado, nós temos uma briga muito grande. Que nós temos Sérgio Moro, a chapa de Ratinho Júnior, vamos falar que a chapa não é do Sandro Alex, a chapa é do Ratinho Júnior. O Sandro Alex nem tem essa expressão. E nós temos. Não conseguiu eleger o irmão prefeito de Sim, Ponta Grossa, o Marcelo sim, Rangel. Sim. E nós temos, né, também o Riquelme Filho, que vai ser também o fiel da balança. Você acha que vai ser? Eu acho o seguinte, que se o PT vier forte mesmo, E vai vir, né? vai vir. Porque tem dinheiro, né? O que eles têm que fazer? Qual que é o estratégia. trabalho, a estratégia do Ratinho? Eles tentaram tirar o Rafael de adversário do Sandro Alex, colocando o Rafael na mesma chapa. Uhum. E tudo isso que aconteceu na política esse ano foi culpa do Ricardo Barros. É mesmo, é? Você não fez essa leitura? Não tinha então feito essa eu vou ter leitura. que fazer essa leitura. Não fiz porque assim, não fiz, mas você me fala, não me surpreende, porque eu, na minha simples visão, o Ricardo Barros é um dos maiores articuladores políticos do Brasil, não do Paraná. É o maior. O que Ricardo... Ele sabe articular. Eu conheci o Ricardo Barros, aliás, conheci não. Eu vi o Ricardo Barros uma vez, chegou pra gente e disse, em 2012, por aí, 2013, não, em 2013, falou assim, tal pessoa me ferrou, mas eu vou essa pessoa.
dito e feito. 2014, elegeu a mulher vice-governadora, elegeu a filha deputada estadual, se elegeu deputado federal e emplacou o irmão dele como supersecretário do Beto Richa. Esse cara é forte. E quando ele assumiu a articulação do Bolsonaro no Congresso, o Bolsonaro melhorou muito. Isso porque você falou só desse núcleo da família dele. Né? O cunhado dele, o Juliano Borghetti, era vereador de Curitiba. A mulher do Juliano, a mulher do Juliano era vereadora, Renata Bueno. O pai da Renata era deputado. Então, se imagina o tamanho do grupo. O Ricardo Barros é estupendo. Agora, o que o Ricardo fez? Nós tínhamos no União Brasil um grupo muito forte de deputados e também de candidatos. E nós tínhamos lá Sérgio Moro no União Brasil, a Cristina Grêmio, que estava no Podemos, que foi chamada pela Renata Abreu, sai e vai para o Sérgio Moro no União. Porque ela era candidata ao Senado e no Podemos o Álvaro estava lá e que também era candidato ao Senado, ela não queria dividir palanque com ninguém. E foi para União. E foi para União. Lá no União, ela é abraçada por Sérgio Moro. Eu lembro. Ela é abraçada por Sérgio Moro e Sérgio começou a andar com a Cristina de um lado para o outro e fazendo acontecer. De repente muda tudo. De repente, seu Ricardo Barros se torna presidente da Federação União Progressista. Primeira coisa que ele faz é correr com o Sérgio Moro. Chegou e falou assim: eu não vou homologar a candidatura do Sérgio Moro ao governo do estado do Paraná. Falou e trouxe aí do Ciro Nogueira aqui para referendar o que ele tinha dito. Aí o que acontece? Sérgio Moro, preocupado, os seus players preocupados, falaram assim: Sérgio, se não for homologado, vai passar o cavalo encilhado. E a gente nunca mais vai chegar onde a gente precisa. Tem que sair correndo daí. Tem que sair. Vamos para onde? Ali mostra, mais uma vez, na política nacional, a patifaria que é a política. Não é fácil. Sérgio Moro saiu batendo não é fácil. em Jair Messias Bolsonaro. Nossa, bateu demais o Bolsonaro. Em 2019. Bateu demais. Saiu batendo como traído porque Bolsonaro não cumpriu com o acordo dele ser ministro do STF. Não indicou lá para a primeira vaga. Não indicou. Daí ele ficou bravo. Indicou. Era o Flávio Dino, né? Não. O Flávio Dino foi o Lula. Quem ele indicou o Cássio Nunes. Cássio Nunes Marques. Que era do Centrão. Ninguém entende por que ele colocou o Cássio Nunes ali, né? Mas daí o Moro ficou bravo, saiu detonando todo mundo. Depois, o Moro preferiu, em vez de ir lá abraçar o Ricardo Barros, ele preferiu lá abraçar a família Bolsonaro. Voltando atrás no que ele havia dito, né? Beleza. E abandona a Cristina Grêmio para trás. Deixou a Cristina ver navios. Cristina pegou e falou: e agora? Sérgio, o Ricardo pega e fala assim: você também não vai ser candidato ao Senado pela nossa coligação. Pelo nosso. E ela pegou: e agora? Já passei pelo Podemos. Pelo Podemos. Já saí do Podemos. PMB, né? Mas não, o PMB era tal, mas era pequenininho. Ela falou: e agora? Eu vou para onde? Ficou sem. O governador chamou ela e falou assim: você vai vir para cá e você vai ser a nossa vice. Ela falou: não. Eu quero ser candidata ao Senado. Isso ela falou para mim com todas as palavras, várias vezes no ano passado. E esse ano também. Não. Eu sou candidato ao Senado. Não, mas o Senado aqui está. A gente vai ter o Guto Silva, com o Alexandre. Coitado, não, o Guto sempre traído, hein? Eu quero ao Senado. Mas também não conseguiu 50 mil votos lá em Pato Branco. E Pato Branco, que é terra, Duck White, também é terra de Deltan Dallagnol. É a terra de Deltan Dallagnol. Daí o que acontece? E nisso, a Cristina, o Ratinho pega e fala o seguinte: você sai como a nossa vice, e se tiver uma pesquisa interna aqui em julho, e dependendo de como você tiver, você sai como nossa candidata ao governo do Estado. Caramba, que proposta, hein? Ela falou assim: não, eu quero ser candidato ao Senado. Caramba. Ela estava viciada no Senado. E ali aos 45 minutos da etapa complementar de partida,
ela ia ficar sem Nada. a sua posição do Senado. Ela ia ter que ser candidata a deputado federal. Aí ali fizeram um acordo, traziam o Rafael de vice, tiravam o Álvaro da parada. Tiravam o Álvaro da parada, mas isso aí foi uma imposição do Alexandre Cury. É mesmo. Que se o governador apoiasse o Álvaro... Sim, tanto que ele brigou, o Alexandre seria vice do Sérgio Moro. E estava rompido, tanto não, que... Não, e ele ameaçou a ser vice do Sérgio Moro. E sim. se o Alexandre vira vice do Sérgio Moro, acabou tudo. Acabou tudo. Não, ele, além de falar isso, ele não foi nem na convenção. Não. Aí todo mundo, cara de velório lá, e o governador não, então, contando tudo isso, porque ele não foi na convenção. Tudo isso por causa de um cara chamado Ricardo Barros. O Ricardo é o Ricardo. Agora, eu vou te dizer o seguinte. O Ricardo sabe. Só que ele deixou o PP fora dessa disputa. Pois é, aí que fica a minha dúvida. Por quê? Porque ele teve... aonde saiu o tiro errado que ele deu? Ele jamais pensou que o governador fosse chamar o Rafael. Ele estava esperando... Porque são muito amigos, né? O Rafael e o Ricardo são muito amigos. Ele estava esperando que o governador chamasse ou a Cida para ser vice ou a Maria Vitória. Pois é, mas é a segunda vez que o Ricardo Barros leva o chapéu, né? Porque na eleição do Eduardo Pimentel era para ser vice a Maria Vitória. Mas quando você faz o mal, você recebe o mal. Era a Maria Vitória, daí não deu certo. Agora era para ser a Cida ou a Maria Vitória e não deu certo. Mas a Mavi não tem futuro nenhum no executivo. Será que não? Não, esqueça. Ela pode ter lá em Maringá, no Nortão, mas aqui esqueça. Aqui é Curitiba. Entendi. Aqui é Curitiba. Aqui, se você for ver em Curitiba nunca elegeu alguém de fora. Nunca. Ratinho tentou ser prefeito em 2012. Pois é, mas eu gosto da Maria Vitória como política, sabe? Ela tem uma postura muito boa, sou fã da Maria Vitória. Não, a postura dela é boa. Eu gosto muito dela, sabe? Ela é muito sensata, mas tem pessoas que nasceram pro legislativo porque e não pro executivo. Bem, né, os prefeitos de Curitiba, né? Vamos pegar Ivo Arzua, Jaime Lerner, o Saul Raiz, depois vem o Requião, todo mundo ligado, depois o Requião. Todo mundo ligado ao urbanismo. Né? Só o Beto que veio de fora analisar. O Beto veio de Londrina, né? Que o Beto não é Curitiba. Mas o Beto nasceu lá, mas foi criado aqui. As raízes dele foram muito fortes aqui, né? Foi criado aqui. A raiz dele, né? E outra coisa, a história do Beto é boa porque ele sai candidato a vereador em Londrina e perde. Não, aqui em Curitiba. Não, mas lá ele perdeu. Também? Lá ele perdeu. Caramba. Aí ele sai aqui. E perde a vereadora aqui em 92. Perde indicado pelo seu Zé. Pois é. Seu Zé pegou e falou assim... Ele perde para vereador em Curitiba em 92 e ganha para deputado em 94 e em 96 vira vice-prefeito do Cássio. Mas aí ele já começa a ter uma depuração, se é assim que posso dizer, não sei. É tipo tirando ali aquela... não é depurar, como é que é? Ele passa a ter uma... passa a ficar mais com cara de... como se fosse de Curitiba, talvez. Por isso que foi aceito aqui, né? Sim. Já meu caso, não. Eu sou do interior, sou de Faxinar. Imagina um faxinalense aqui, ser prefeito. Não tem condição. Terra de Valdeci Paulintini. Que eu falo que a porta está aberta. Se eu fosse... nem que eu fosse vice-prefeito... Aliás, não seria nem vice-prefeito em Curitiba. Já o Beto foi vice-prefeito, aí já começa a ter aquela visão mais de capital, né? Sim. E o que acontece? E o José Richa chegou para ele e falou assim, Beto, você só vai ser candidato a hora que eu falar que você está na hora. E foi indicado pelo Zé Richa para sair candidato a vereador. Baita prefeito, Beto, hein? Sou fã do Beto, hein? Aí, nisso, o José Richa pegou e falou assim, espere da ordem. E o Beto lança o nome a deputado estadual e ganha. Contra a vontade do pai. Ah, é mesmo? Ali o pai não queria que fosse? Não era o momento para o pai. Não era o momento. Não era o momento. Essa entrevista onde o Beto explica isso, aqui na Rádio Paraná Oficial, está gravado no nosso canal no YouTube. Entendi. E você veja. E a partir daí, Diniz, Beto Richa constrói uma história maravilhosa. Maravilhosa. O Beto, quando chega para serviço do Cássio, foi uma escolha, né? Lembra de um cara chamado Martinez? José Carlos Martinez. Então, um acordo entre o Martinez e o Carvalhinho. Carvalhinho. Terrível, né? Carvalhinho. Eles reúnem Luciano Pisato, Abelardo Lupion, Max Roseman. Eles reuniram,
junto com o Jaime Lerner, e ali sai a ideia de Do Cássio Cássio. ter o Beto de vice. Beto de vice. O Beto de vice. O Cássio que estava no IPUC. E o Bessa era deputado estadual. E o Beto era deputado estadual. E ali vem, né, esse chapão maravilhoso que traz PFL e PSDB. Eram os dois partidos, eram os dois partidos mais fortes no país, com o maior número de representantes na Câmara dos Deputados. É verdade. Um com 110 mil deputados e o outro com 108 mil. 108 deputados. Deputado, perdão. Então, assim. Era forte mesmo, hein? Era muito forte. E nisso, lógico, o PFL, você veja, nós tínhamos o governador Jaime Lerner era PFL, o vice-presidente da República, Marco Maciel, era PFL. Nós tínhamos 18 governadores do PFL. Nós tínhamos 370 prefeitos no país que eram PFL. Era muito forte o PFL, né? Era muito forte. Era o partido de Alborguete. Sim. Era o partido de Julieta Reis. Era candidata a deputada federal. Sim, teve aqui dando uma entrevista. Eu gosto muito também do Rodrigo, Pia. O Rodrigo, parceiraço. Rodrigo Reis, eu quero amigo. muito bem o Rodrigo. Pô, o Rodrigo é um cara fenomenal, parceirão, cara. Gosto muito do Rodrigo Reis, viu? A Câmara perdeu um grande vereador, hein? O povo deixa de eleger um cara desse para eleger um quilto. Mas ele vai entrar agora com a subida do ele é primeiro suplente. Merecidamente. Ele é primeiro suplente agora com a subida desses TikTokers, digitais influencers. Mas, Diniz, eu gosto muito do Rodrigão, hein? São 9h50, né? Passa muito rápido. Você também é uma enciclopédia ambulante. Eu quero saber o seguinte: o que você espera dessa eleição? E se eleito for, qual será a sua primeira atitude a ser tomada como deputado estadual? Olha, sendo eleito deputado estadual, eu vou criar uma grande polêmica na Assembleia Legislativa do Paraná. Só pode ser você, né? Eu vou trazer um projeto, Alexandre, que não é um projeto jurídico, mas é um projeto moral. Qual que é o projeto moral? Que todos os deputados eleitos, agora em outubro, devam abrir mão do salário. Abrir mão do salário em prol de uma entidade. Eu, por exemplo, irei abrir o meu salário para o pequeno Cotolengo. Daí você pode me perguntar, mas o deputado vai viver sem salário? Não. Deputado não pode ser profissão. Cargo político não pode ser profissão. Eu sou jornalista, sou advogado, eu vivo do meu salário. Eu posso não ganhar muito bem como advogado, mas o que eu ganho como advogado dá para viver e viver muito bem. Posso jantar fora, passear com a família, ter o meu lazer, poder estudar. Então, o deputado não precisa de salário, até porque tem toda a estrutura de gabinete. Ele já vai ter carro, vai ter gasolina, tem telefone. Então, o deputado não pode fazer do cargo eletivo uma profissão, uma maneira de ganhar o pão de cada dia. Exemplo disso é a Câmara Municipal. Tem lá gente que perdeu o emprego por incompetência e conseguiu um emprego de vereador. E agora quer ser deputado para melhorar o emprego com salário de deputado. Isso é uma vergonha. Agora, eu preciso colocar em prática esse projeto moral se o povo me ajudar. Porque a minha campanha é do Tostão contra o milhão. E talvez não seja milhão, talvez milhões. Porque tem gente gastando muito dinheiro. Basta ver depois das eleições a prestação de contas no TRE. A prestação fica lá, é público para todos verem quanto eu vou gastar na minha campanha. Por exemplo, o partido diz que vai me dar 20 mil reais. E é bem capaz que eu não gaste os 20 mil reais. Gaste bem menos, porque minha campanha é assim, olho no olho, cara na cara, no corpo a corpo. Agora, quem gasta milhões vai ter compromisso com o povo? Então, se tem um político corrupto, é porque o povo também acaba sendo corrupto. É polêmico, mas tem que ser assim. Muito polêmico. Esse é José Diniz. Diniz, qual é o seu número na urna para quem quiser apostar aí na renovação? Num Paraná cada vez melhor. No Paraná que talvez os deputados não recebam mais os seus salários.
Pois é. Você que quer castigar o deputado, deixar ele sem salário, vote no José Diniz. Diniz, qual que é o seu número? Então, o José Diniz, que prega que deputado não deve ter salário, mas devolver o salário para as instituições de caridade, tem um número muito fácil, 45670. Olha esse só, número... 670, é 45678. Não, 45670. 46570. Mas lembra o que é a Rádio Cidade, que era 670, lembra? Rádio Cidade, 670, operando em 670 kHz. Então, meu número é muito fácil. É um número fácil de decorar. 45670. José Diniz para deputado estadual. É a campanha do Tostão contra 1 milhão, é aquele que defende que deputado não tem que ter salário. O salário tem que ir para as instituições de caridade. Deputado tem que ter trabalho, tem que ter profissão para viver do salário da sua profissão. No meu caso, como jornalista e também advogado. Mas eu vivo hoje do salário de advogado. Agora, se você usar esse vozeirão para falar meu número, eu estou eleito, né? 45670, José Diniz para deputado estadual. O Tostão contra 1 milhão. Só com essa voz aí é 10 mil votos. 10 mil votos. Diniz, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter aceitado o meu convite e o papo maravilhoso. José Diniz sempre, quando nós nos encontramos, sempre boas conversas, boas resenhas e com certeza o espaço sempre estará aberto aqui para você, Diniz. Vamos ver, quem sabe aí a Rádio Paraná Oficial não terá o privilégio de ter aí José Diniz aí com um programa dentro da Rádio Paraná Oficial. Quem sabe, né? Amém. Alexandre, eu é que agradeço. Agradeço a você pelo carinho, pela lembrança. Eu tenho certeza que hoje faz fila aqui de candidatos querendo dar entrevista. E no meio de tantos candidatos, você me escolheu de maneira tão humilde, tão carinhosa, tão sincera. Então, a honra é minha, o privilégio é meu de poder me assentar aqui. Te confesso que eu estava ansioso para poder um dia estar aqui conversando com você, olho no olho, cara na cara, falando dos meus projetos. E se Deus quiser, sendo eleito, eu quero sim ter um programa aqui, porque, como você já discorreu ao longo da entrevista, hoje, quem está no mundo analógico tem que migrar imediatamente para o mundo digital, que é esse mundo que nós estamos vivendo, onde a pessoa pode nos ouvir, pode nos ver, a hora que quiser, porque vai ficar nas redes sociais. Então vai ser uma honra um dia poder carregar no meu peito e no coração o crachá dessa emissora que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Esse foi José Diniz, aqui aos microfones da Rádio Paraná Oficial. Eu, Alexandre Domingues, vou me despedindo de vocês, né? E deixando aí o nosso compromisso, né, para sexta-feira, às 8 horas da manhã. Lembrando que amanhã, Dr. Marco Esquitino, cônsul da Hungria, aqui no programa Próxima Estação Hungria. É o espaço que a Rádio Paraná tem para os consulados, para os cônsuls, para os embaixadores e para os diplomatas. Então, um programa maravilhoso amanhã, das 8 às 10 horas da manhã. E sexta-feira, às 8 horas da manhã, estaremos aqui. Eu, Alexandre Domingues, entrevistando mais um candidato a deputado estadual. E você é o nosso convidado para acompanhar esta mega e super entrevista. Eu quero